Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a mídia nem o horário que você nos assiste. Quero contar sempre com seu apoio a partir dessa data, onde nós iniciamos aqui fazendo breves comentários sobre a Escola Bíblica Dominical, com a revista da CPAD, onde não pretendemos abordar a lição com toda a sua extensão, e sim fazer breves comentários introdutórios para que você possa então agregar valor ao valor que você já tem e que você consiga maximizar com a nossa opinião, com a nossa sugestão, a sua aula, que certamente será muito boa e produtiva. Estamos então iniciando com a Escola Bíblica para Adultos, Sala de Adultos, do quarto trimestre do ano de 2022, onde estaremos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então nós vamos trabalhar essa preparação desse povo, vamos ver como Deus usou esse profeta Ezequiel no sentido de orientá-lo a orientar o povo de Deus a seguir as regras. O livro basicamente fala de obediência e de desobediência, fala de final de tempo, fala de apocalipse, fala de redenção, fala de restauração. E nós vamos, junto com a lição, abordar esse livro maravilhoso que faz parte da nossa Sagrada Escritura. A lição por si só ela vai falar em várias etapas desse profeta e sua importância dentro do que ele fez na construção do nosso livro sagrado, a sua importância, a sua relevância, Nós vamos ver claramente que a lição, quando você pega o nosso índice, nós vamos falar muito sobre vigilância, sobre final de tempos, sobre apostasia, sobre o milênio, salvação e justiça de Deus. Essa é basicamente a retórica que nós iremos falar sobre esse trimestre, E entendendo que a justiça de Deus ela passa e ela é consequência do amor de Deus. A justiça de Deus existe porque Deus nos ama, e se Ele nos ama, Ele certamente cobrará de nós obediência. Certamente Ele irá punir quando nós o desobedecermos. O livro basicamente trata disso, a lição basicamente vai nos falar sobre esses pontos, sobre esses tópicos. O título da lição é Ezequiel, o atalaia de Deus. Definindo logo de início do nosso bate-papo, o atalaia é aquele que cuida, é aquele que vigia, Aquele também que tem a responsabilidade de observar e alertar ao povo. Então por isso é que Abacuque e Ezequiel são chamados de atalaias, porque além de observar, além de vigiar, eles tinham como missão também alertar ao povo para aquele momento de apostasia que o povo estava participando, e era assim no período de Ezequiel. Ele era contemporâneo de Daniel e contemporâneo também de Jeremias. Veja que ele profetizou junto com dois profetas também muito importantes no contexto da Bíblia. O texto áureo assim nos fala: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, e nós vemos aqui a importância de nós levarmos avante o ide de Jesus. Quer dizer, ele pega um versículo de Coríntios para confirmar também a própria missão de Ezequiel, que era levar avante e proclamar, avisar, anunciar ao povo, no caso de Ezequiel, sobre o final dos tempos. É um livro bem escatológico que fala muito sobre as questões do porvir, as questões do que ainda vai acontecer no final do tempo. É o que chamamos de livro apocalíptico. Seguindo em frente, nós vamos entender que Ezequiel fazia parte desse grupo de profetas que anunciavam a iminente vinda de Cristo, a iminente vinda do Senhor Messias para nos dar o privilégio da reconciliação. A leitura bíblica em classe, que é um ponto que nós comumente passamos despercebido, apenas lemos na sala de aula e não comentamos, eu destaquei dois pontos importantes. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Eu vou ficar só com esse versículo 18 do capítulo
3 de Ezequiel, porque esses versículos que sugere o nosso autor mostra claramente a responsabilidade que eu e você temos na salvação das demais pessoas. É muito comum nós ouvirmos que a salvação ela é individual. Fato, ela é individual. No entanto, nós somos corresponsáveis por ela, porque se eu e você temos a missão de praticar, de fazer o ID de Jesus, ou seja, de anunciar as boas novas da salvação, em não fazendo isso, certamente você também é responsável pela condenação do próximo, ou corresponsável. E é isso que diz o versículo e todos os textos sugeridos pelo nosso autor. Ele diz também lá no versículo 20, o seu sangue da tua mão o requererei. Olha o que Deus estava falando. E isso cai muito bem para os dias de hoje. Então, já chegando no fim do nosso bate-papo, nossos vídeos serão sempre muito curtos, porque objetivamos sempre fazer um breve comentário no intuito de que você também se motive a buscar mais informações e também a incentivar que outros frequentem a escola bíblica dominical. Então, o livro de Ezequiel, já falamos no início do nosso bate-papo, que ele era contemporâneo de Daniel e de Jeremias, que ele exerceu seu ministério na Babilônia, né? Ele foi exilado, né? Ele foi exilado antes de Daniel, juntamente com outras pessoas do povo de Deus. Ele foi exilado na Babilônia e foi depois, na sequência, também Daniel foi exilado e ele pregou para esse povo fora da Babilônia, fora de Jerusalém, né? E enquanto Jeremias pregava para os judeus que ficaram, Ezequiel pregava para aqueles que estavam exilados. Então ele tem essa peculiaridade. Ele e Daniel pregaram para o povo de Deus exilado na Palestina. Olha que coisa interessante. Então ele trabalhava muito a questão da soberania de Deus, certo? Do perdão, da reconciliação, ou seja, da restauração do povo de Deus, e tudo isso baseado com essa restauração, essa reconciliação, esse perdão como consequência da fidelidade de Deus para conosco. E é bom você salientar, amado, que é muito importante nós olharmos também a fidelidade do homem para com Deus. Não é muito comum que em estudos, que em pregações, nós falemos apenas da fidelidade de Deus para com o homem, mas isso é uma obviedade. Deus é fiel, nós sabemos disso. No entanto, para que Deus seja fiel comigo e para contigo, se faz necessário que o caminho de volta seja feito, ou seja, que eu também seja fiel a Deus. E aí é onde mora a grande dificuldade do ser humano. Nós fazemos questão de sermos infiéis. Qualquer melhorazinha na nossa vida, nós viramos as costas para Cristo e deixamos a nossa fidelidade, a nossa obediência de lado. E como falei, o livro fala exatamente dessa questão de obediência e desobediência, das consequências disso. Existem dois caminhos, ou você obedece ou não obedece, ou você busca as bênçãos ou as condenações. E é isso que trata o livro, e Ezequiel tinha como principal proposta levar avante, anunciar e avisar, mostrar para o povo aquele momento de apostasia que ele vivia. Então você pode se preparar para dar uma lição muito boa nesse trimestre, uma lição fantástica, porque nós falaremos de temas que poderemos muito bem aplicar dentro do nosso dia a dia. São temas bastante atuais, questão de fidelidade, questão de final de tempo, questão de obediência, a própria desobediência. Então, que você possa ministrar e ser muito eficaz na sua aula. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho. É essa a conclusão do nosso autor. E eu encerro o nosso encontro reafirmando isso, que a nossa missão, o nosso compromisso é obedecer a Cristo, porque isso ele nos manda quando diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando e fazendo discípulos. E aqui mesmo no texto que nós lemos aqui em Ezequiel, ele fala também que nós devemos avisar ao ímpio, devemos falar para o ímpio sobre as questões de Deus, porque senão nós iremos sofrer as consequências. Deus requererá do sangue desse condenado que eu deixei de ajudar, deixei de alertar, deixei de ensinar. Essa cobrança virá sobre mim e sobre você. Então, que essa mensagem da lição de hoje, da lição de número 1, que você consiga deixar claro para o seu aluno que a mensagem central é essa: você é sim corresponsável pela salvação daqueles que estão em sua volta. Você é sim obrigado, você tem
a missão, você tem sobre a sua vida o privilégio de ter a sagrada missão de falar de Cristo para toda e qualquer pessoa. Você será sempre corresponsável pela salvação ou pela condenação daqueles que têm a oportunidade de conversar com você. Então, que você aproveite esse privilégio de conhecer a Cristo e proclame o santo, digno, positivo e definitivo Evangelho de Deus. Um forte abraço e na próxima semana estaremos, se assim Deus o permitir, publicando também dados sobre a lição de número 2, para que eu e você possamos juntos levar avante a palavra de Deus. Você dê um like, você se inscreva no nosso canal, porque precisamos muito de você. Estamos iniciando esse trabalho e quanto mais você estiver conosco, mais você irá contribuir para que a palavra de Deus siga avante. Um forte abraço e até o próximo encontro, se assim Deus o permitir.